Se inscreva agora no canal, ative as notificações e curta este vídeo. Aqui nós não entregamos apenas motivação, nós entregamos clareza. Se você sente que algo está mudando dentro de você, mas não consegue explicar, talvez este vídeo seja a confirmação que faltava. Existe um tipo de desconforto que não é ansiedade comum, não é tristeza, não é frustração simples, é uma inquietação profunda. Você começa a perceber que não se encaixa mais nos mesmos ambientes. Conversas antigas perdem sentido. Sonhos pequenos começam a parecer insuficientes. Esse desconforto é o primeiro sinal de elevação. Quando Deus começa a mover alguém para um novo nível, Ele primeiro amplia sua visão. E quando a visão cresce, o ambiente antigo começa a apertar. Napoleon Hill dizia que o desejo ardente é o ponto inicial de toda a riqueza. Mas o desejo ardente não é confortável. Ele cria tensão interna. Ele rompe com a mediocridade. Ele tira você do piloto automático. Talvez você esteja vivendo essa fase agora. Uma sensação de que não pode mais aceitar o mínimo, uma consciência crescente de que está desperdiçando potencial. Isso não é crise, é chamado. E quase sempre, antes da prosperidade externa, vem essa expansão interna que incomoda. Pergunta sincera: você sente que já não consegue mais viver no mesmo padrão de antes? A remoção que parece perda, depois do desconforto vem algo ainda mais desafiador: a remoção. Pessoas começam a se afastar, parcerias se desfazem. Situações que pareciam estáveis deixam de existir. E nesse momento a mente entra em conflito. Por que estou perdendo agora? Mas pense comigo. Toda ascensão exige leveza. E leveza exige desapego. Napoleon Hill afirmava que influências negativas bloqueiam o crescimento mental. Muitas vezes Deus remove da sua vida aquilo que você não teria coragem de soltar. Não é punição, é alinhamento. Você pode interpretar como abandono, mas pode ser libertação. Quando alguém está prestes a subir de nível, relações que não suportariam essa nova versão naturalmente se dissolvem. Não porque você se tornou arrogante, mas porque você se tornou diferente. E aqui está o ponto crítico. Muitos tentam segurar o que está sendo removido, e ao fazer isso, atrasam a própria transição. Talvez o que você chama de perda seja apenas preparação de espaço. Comente aqui. Você sente que algo ou alguém foi removido recentemente da sua vida? O teste da identidade antes da riqueza chegar, você será testado na sua identidade. Você ainda se enxerga como alguém limitado? Ou já começou a agir como alguém que vai prosperar? Prosperidade exige postura. Exige disciplina, exige decisão. Hill ensinava que a riqueza começa com uma decisão firme. Mas a decisão não é apenas mental, é comportamental. É diária. Nessa fase, surgem tentações, distrações, desânimo, autossabotagem, e cada escolha começa a definir sua nova identidade. Se você continua reagindo como a versão antiga, permanece no antigo resultado. Mas se começa a agir como a versão futura, algo muda. Você passa a organizar suas finanças, a investir em conhecimento, a controlar impulsos, a escolher melhor seus ambientes. Deus não entrega abundância para quem ainda vive no improviso emocional. Ele fortalece primeiro sua estrutura. Você está fortalecendo sua estrutura ou apenas esperando um milagre? A virada não é barulhenta. Muitos imaginam que a virada financeira acontece com explosão. Mas quase sempre ela começa de forma silenciosa. Pequenas oportunidades começam a surgir. Ideias parecem mais claras. Pessoas certas aparecem em momentos estratégicos. Conversas geram possibilidades. Mas só percebe quem está atento. Napoleon Hill falava sobre a inteligência infinita menos uma fonte de orientação que se manifesta quando mente, fé e ação estão alinhadas. Quando você começa a agir com coerência, o ambiente responde. Não é mágica, é alinhamento. E o mais curioso é que quando a virada começa, você sente, não é euforia, é convicção tranquila. Você não sabe exatamente como vai acontecer, mas sabe que está acontecendo. O fundamento que sustenta a riqueza, agora vem a parte que poucos entendem. Antes da riqueza externa, você precisa estar emocionalmente preparado para sustentá-la.
Riqueza amplifica quem você é. Se você é disciplinado, ela expande disciplina. Se é impulsivo, ela amplifica a impulsividade. Se é inseguro, ela aumenta a insegurança. Por isso Deus trabalha primeiro seu caráter. Hill ensinava que sucesso duradouro exige domínio próprio. Talvez o que você chama de demora seja lapidação. Se este conteúdo fez sentido, curta agora, comente qual fase você sente que está vivendo. E se inscreva, porque aqui você aprende a interpretar o processo antes da prosperidade se manifestar. Seu destino não é estagnação, é expansão. E a expansão começa dentro. A fase em que você, Sergipe, torna incompreendido, existe uma etapa muito específica antes da elevação. Você começa a ser mal interpretado. Pessoas dizem que você mudou, que está diferente, que está distante, que está ambicioso demais. Mas a verdade é simples. Sua visão cresceu. Quando Deus começa a expandir sua mentalidade, sua linguagem muda. Suas prioridades mudam. Seu foco se torna mais seletivo. Você para de gastar energia com discussões improdutivas. Para de se explicar para quem não quer entender. Para de buscar validação constante. E isso incomoda quem estava acostumado com sua antiga versão. Napoleon Hill ensinava que o ambiente influencia diretamente a capacidade de realização. Se você permanece preso à aprovação alheia, limita seu próprio crescimento. Muitas vezes, antes da prosperidade chegar, você passa por um período de isolamento estratégico. Não porque está sozinho, mas porque está sendo refinado. E aqui está o ponto delicado. Se você tentar voltar para caber nos ambientes antigos, você interrompe o processo. Novo nível exige nova postura. Talvez Deus esteja permitindo que você se sinta incompreendido para que pare de buscar aceitação e comece a buscar propósito. Pergunta honesta: você tem tentado se encaixar onde já não pertence? A transformação da sua mentalidade financeira. Antes de enriquecer externamente, algo fundamental muda. Sua relação com dinheiro. Você começa a enxergar dinheiro como ferramenta ou como fuga. Como construção, não como prova, como responsabilidade, não como ostentação. Essa transição é profunda. Napoleon Hill afirmava que riqueza é consequência do valor organizado que você entrega ao mundo. Mas muitos querem o dinheiro antes de desenvolver o valor. Quando Deus está te levando para um novo nível, Ele muda sua mentalidade financeira. Boca, come. Controlar impulsos. Pensar no longo prazo. Investir em conhecimento, evitar desperdício emocional, tomar decisões mais racionais. Você para de agir por carência e começa a agir por estratégia. E isso muda tudo, porque prosperidade não é apenas ganhar mais. É saber manter. Se sua mentalidade continua sendo imediatista, qualquer ganho será temporário. Mas quando sua visão se torna estratégica, até pequenos recursos se multiplicam. Talvez você ainda não esteja rico, mas se sua mentalidade já mudou, o caminho está sendo pavimentado. Você sente que sua forma de lidar com dinheiro mudou nos últimos meses? O alinhamento entre propósito e prosperidade. Agora chegamos ao ponto mais profundo. Deus não eleva alguém apenas para acumular riqueza. Ele eleva para expandir impacto. Se sua intenção é apenas provar algo para alguém, a prosperidade pode até aparecer, mas não permanece, porque não há propósito sustentável por trás. Napoleon Hill falava da inteligência infinita como uma força que responde à harmonia mental. E harmonia exige coerência entre intenção e ação. Quando você começa a desejar crescimento com propósito, algo muda no campo ao seu redor. Você começa a pensar: como posso servir melhor?